A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos aí para a nossa primeira aula de exegese. Nós estaremos iniciando na noite de hoje a nossa gravação aí das nossas aulas de exegese. Bom, você já fez a hermenêutica e agora você está iniciando a próxima matéria que é a exegese. Exegese. É difícil falar, né? Então, nós estamos iniciando aí a nossa matéria. Conto com você para estar conosco. Você é muito bem-vindo e nós estaremos aí na noite de hoje gravando a nossa primeira aula de exegese. Então, meu irmão, eu sou o pastor Gilmar, eu sou o pastor presidente da Faculdade Teológica CETAD. E nós estamos gravando essas matérias, essas videoaulas, para você, aluno que faz por EAD à distância, para que você possa, então, estar aí realizando o seu curso médio em teologia. Se você está assistindo essa aula, você já realizou o curso básico e agora você está fazendo o curso médio, que é uma complementação de mais 8 matérias acadêmicas. Tá? Então, nós estamos aí na nossa segunda matéria, que é a exegese. Você terá, então, mais 6 matérias aí para estar concluindo mais uma etapa deste nível teológico. E depois partir aí para o seu bacharelado em teologia. Deus abençoe sua vida, você é muito bem-vindo aqui nesta noite e nós estaremos iniciando aí mais esta aula abençoada por Deus, tá? Hoje, agora são 10 horas e 4 minutos e nós estamos aí com a nossa transmissão totalmente ao vivo neste momento. Então, seja muito bem-vindo. Quero também informar aos irmãos que esse curso médio, você pode entrar em contato com a nossa secretaria e você vai ter um material de apoio, tá? Nós temos aí a nossa apostila e nós cedemos o material em PDF. Se você quiser adquirir os livros, você poderá estar adquirindo também os livros teológicos que nós temos através da nossa editora parceira, você pode estar adquirindo também. Já estamos aí com o nosso irmão, pastor Ângelo, a paz do Senhor, já está conosco aí na live, já está aí, já se chegou para a nossa primeira aula de exegese e nós vamos iniciar aí esta aula debaixo da bênção de Deus. Então, você é muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida nesta noite. Meus amados irmãos, então nós estamos aí iniciando esta aula. Quero também passar que nós temos aí os livros. Você pode ter o kit de livros do curso básico por algo bem acessível. Você pode ter também o kit aí de livros do curso médio, também bem acessível. Então é só você fazer contato com a nossa secretaria. Aí na nossa descrição tem todos os links possíveis para que você possa fazer este contato. E agora também você pode nos abençoar, você pode se tornar um membro deste canal, colaborando com apenas R$ 5 mensais. Por apenas R$ 5, que é o nosso membro prata, né? Você poderá estar nos ajudando, se tornando membro do nosso canal. Logo, logo nós vamos ter alguns vídeos exclusivos só para membro, onde somente os membros terão acesso aí a esses vídeos. Nós queremos gravar uma sessão sobre o tabernáculo e nós vamos fazer isso apenas para os membros do nosso canal. Então você pode se tornar um membro por apenas R$ 5 por mês, vai estar nos abençoando, vai receber um material aí totalmente diferenciado. E também temos o nosso canal, né? O nosso canal lá da Presidente, o meu canal particular, Pastor Gilmar Itália, presidente da CETAD. O nosso canal lá, ela vai se tornar um canal onde nós vamos postar vários vídeos diferenciados dos vídeos que estão aqui nesse canal da faculdade. Esse é o canal da faculdade, onde nós gravamos as videoaulas. No canal do pastor Gilmar, presidente da faculdade, naquele outro canal nós vamos gravar vídeos mais curtos, com respostas sobre algumas questões. Vamos gravar sobre algumas dúvidas bíblicas. Lá nós vamos fazer um canal voltado a algo mais ágil, algo mais explicativo, algo mais rápido, né? Agora, aqui no canal da faculdade, você tem acesso às videoaulas do curso. Então, aqui você vai ter aí as videoaulas do curso. Lá no canal do pastor Gilmar, você vai ter lá já
mensagens curtas, explicações de alguns textos. Nós vamos falar de coisas mais rápidas lá. Então você poderá estar acessando através do canal do Pastor Gilmar esses vídeos. Vão ser vídeos diferenciados. Então as videoaulas que estarão na nossa faculdade não estarão disponíveis lá no canal do Pastor Gilmar. E os vídeos do canal do Pastor Gilmar não serão os mesmos vídeos da faculdade. Nós vamos ter essa diferenciação. A partir da semana que vem, já vamos começar as gravações dos canais com vídeos curtos, vídeos mais objetivos, e você vai poder aprender mais a palavra de Deus. E também você se tornando membro, você vai ter vídeos exclusivos só para membro, onde não estará disponível ao público, mas somente os membros terão acesso a uns vídeos exclusivos que nós vamos gravar, principalmente sobre o tabernáculo. Vamos falar sobre muitas coisas, tipologias, escatologia. Então nós vamos falar alguns assuntos que vai ser aí somente para membros do canal. Então você pode se tornar um membro do canal colaborando com apenas R$5 mensais. É só você clicar lá, seja membro, e você vai poder ser membro por apenas R$5. Então nos ajude, nos abençoe, se torne um membro do nosso canal. O YouTube já nos ofereceu esta ferramenta e você pode aí se tornar um membro do nosso canal, tá bom? Estamos também aí com a nossa irmã Raquel Alta. Deus abençoe, a paz do Senhor, seja bem-vinda. E nós vamos iniciar a nossa segunda matéria do médio. Isso aqui é rápido, irmãos, o mês passa rápido, logo, logo já estamos terminando o curso médio e os irmãos poderão aí se ingressar no bacharel. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Já chegou também a nossa irmã Lu Souto, a paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente. São 10h10, já estamos beirando os 10 minutos, né? Falta pouquinhos segundos para 10 minutos. Já vamos iniciar a nossa aula. Se torne membro do nosso canal, irmãos. Por favor, nos abençoe, nos ajude. R$5 por mês, não é tão caro, e você poderá ser abençoado e nos abençoar com apenas R$5 ao mês. Estamos gravando aí grande riqueza e nós, a partir da semana que vem, vamos ter vídeos só para membros. Então, muito importante você se tornar membro, porque alguns vídeos serão exclusivos para membros. Somente as gravações ao público, somente do curso básico aí, tá? As matérias do curso médio logo logo estarão sumindo aí do canal do YouTube, tá? Então aproveite enquanto está no ar, porque logo logo vai sumir os vídeos aí do médio, porque ele ficará disponível na plataforma e somente membro poderá assistir a esses vídeos, né? Não serão retirados do YouTube, não serão retirados da plataforma. Eles serão aí disponibilizados apenas para membros do canal. Então, é muito importante você se tornar um membro do canal para continuar tendo acesso ao médio bacharel que será disponibilizado posteriormente pelo nosso canal. Boa noite, a paz do Senhor. Nosso irmão Elton Oliveira já chegou aí, já está aí pela sala de aula. Deus abençoe, irmão Elton. Seja bem-vindo aí para mais uma aula agora de uma matéria nova. Estamos iniciando a matéria de exegese. Hoje é a primeira aula, uma aula introdutória, onde vamos falar desse assunto. Meus amados irmãos, pegue aí já a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aí do lado, tá? Ó, deixa a sua Bíblia aí do lado, coloque a sua Bíblia aí, porque nós vamos usar um pouco a Bíblia. Pegue a sua caneta, olha aí. Pegue a caneta, pegue o seu caderno de anotações, ó. Pegue aí o seu caderno de anotações, para que você possa fazer as suas anotações das nossas videoaulas, tá? É muito importante quando você faz as suas anotações, você acaba aprendendo mais a palavra de Deus. O nosso intuito é te tornar um explorador bíblico da palavra do Senhor. Então pegue aí o seu caderno de anotações para que você possa estar fazendo anotações aí para a honra e para a glória do Senhor. E uma caneta, o qual você estará se disponibilizando aí. Bom, áudio está ok, os irmãos me dão um feedback se está tudo ok, áudio, vídeo, se podemos aí seguir em frente. Glória a Deus. Já está conosco aí nossa irmã Quitéria. Deus abençoe, irmã Quitéria. Seja bem-vinda. Olha, boa noite, estou aqui, a paz do Senhor. Vamos começar a matéria nova, hein? Hoje é a primeira aula de exegese. Agora você vai começar a aplicar tudo que você aprendeu lá em hermenêutica. Nós vamos
revitalizar aqui na exegese e vamos seguir em frente aí aprendendo a palavra do Senhor. Pastor Helena, paz do Senhor, paz a todos. Deus abençoe, Pastor Helena. Já está conosco, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá então, meus irmãos, vamos iniciar mais uma aula aí para a honra e a glória do Senhor. Então, vem comigo aí, vamos lá. Vamos aí para a nossa famosa lousa. Vamos aí, nossa lousa virtual, onde nós vamos ver aí sobre mais essa matéria abençoada por Deus. Meus amados irmãos, esta matéria é exegese, tá? E nós vamos aprender hoje, vamos ter uma introdução do que é exegese, e a cada aula, se eu fosse você, eu não perderia, porque a cada aula nós vamos fazer aí algumas interpretações exegéticas do texto, vamos aplicar tudo que nós aprendemos até agora e vamos aprender e discernir muitos textos difíceis da Bíblia. Se você quer ver um texto da Bíblia, se você quer que nós façamos uma exegese de algum texto, você poderá também postar aí qual texto você queria que nós fizéssemos dentro da nossa aula e nós poderemos resolver aí uma aula e estar fazendo aí o texto que você quer ter uma exegese mais aprofundada, nós podemos estar fazendo aí, tá bom? Então, você aluno tem esse direito, você pode estar pedindo aí uma passagem bíblica que você queira saber melhor dessa passagem e nós vamos estar aí fazendo então a exegese desta passagem para que você entenda melhor a palavra de Deus. Meus amados, no mês passado, na matéria passada, nós falamos de hermenêutica, tá? Você está lembrado da hermenêutica? Nós falamos da hermenêutica e dentro da hermenêutica nós aprendemos que a hermenêutica é a ciência da interpretação, né? A hermenêutica é a arte de se interpretar um texto. Então nós vimos que dentro da hermenêutica nós temos a inclinação do coração, tá? Nós temos que ter o sentimento espiritual, temos que colocar uma seriedade, um respeito para com a palavra e nós temos que ter aí o nosso coração, a atenção total, o nosso verdadeiro eu, juntamente com os nossos desejos envolvidos nessa interpretação, porque ela fala conosco. Então, o nosso coração tem que estar inclinado para receber a palavra que nós vamos fazer uma interpretação para nós mesmos, ok? Então, a primeira pessoa a receber a hermenêutica que fazemos, a interpretação que fazemos, somos nós mesmos. Dentro da hermenêutica, nós aprendemos também o entendimento bíblico. Nós começamos e tiramos aí vários entendimentos bíblicos sobre a Bíblia, usando somente a Bíblia como fonte para nós fazermos uma boa hermenêutica. Depois, nós aprendemos que através da hermenêutica nós podemos fazer uma exposição bíblica, aonde nós vamos expor a palavra de Deus através de uma mostragem, através da utilização da Bíblia, que para nós é a palavra de Deus. Então temos aí a Bíblia, nós usamos então a teologia bíblica, porque se utilizamos da Bíblia, usamos então uma teologia sistemática e também uma teologia aplicada. Nós já aprendemos isso na hermenêutica. Por que eu estou voltando aí um pouco dentro da hermenêutica? Primeiro, para você relembrar do que nós já falamos, do que nós já aprendemos, e para te mostrar aonde que entra aí a exegese. Então nós temos a hermenêutica e aí nós temos a exposição bíblica feita através dessas três formas da teologia e nós temos então aí eu e você recebendo esta palavra, né? Então nós recebemos esta palavra em nós, ok? Então nós fazemos hermenêutica, fazemos uma exposição, usando a teologia bíblica, teologia aplicada, uma teologia sistemática e aplicando em nós a palavra. Então agora, a partir de hoje, desta primeira aula que você está assistindo, nós vamos então usar da exegese. A exegese ela está entre a hermenêutica e entre a exposição bíblica.
Então, antes de você fazer uma exposição, você vai fazer a exegese, ok? Então, você fez a hermenêutica, aprendeu aí a hermenêutica, e após a hermenêutica, agora você vai fazer uma exegese, depois vem aí a aplicação. Olha aí, os irmãos que estão conosco, Claudinho Rocha, paz do Senhor, irmão Claudinho, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar conosco aí na nossa live, aqui ao vivo. Também está conosco aí a nossa irmã Vivian Martins. Deus abençoe, irmã Vivian, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Glória a Deus, ou glórias, Deus abençoe poderosamente. Nosso irmão Felipe Joaquim, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Nossa irmã Vivian, aula muito esperada, né? Verdadeiramente é. E aí o nosso irmão Fernando Marques, nos dando também a paz do Senhor. Deus abençoe nosso irmão Fernando Marques, que Deus te abençoe. É muito bem-vindo aí à nossa aula de exegese, tá? Nós vamos entrar aí. Hoje é a primeira aula, é uma introdução. Estamos aí um pouco devagarzinho, ok? Para você assimilar, já entrar no mecanismo aí desta aula, para estarmos nas próximas entrando mais aprofundadamente. Então, ó, na matéria passada nós falamos de hermenêutica. Você já aprendeu a fazer uma interpretação cristocêntrica, teocêntrica, com o mover do Espírito Santo, obedecendo o círculo hermenêutico, encurtando as distâncias, né? As distâncias linguística, cultural, outras distâncias temporal, e aí vai. Então você já aprendeu bastante coisa em hermenêutica. Você já sabe como usar. E aí nós falamos da aplicação, falamos do oica também, você aprendeu observação, interpretação, correlação e aplicação. Então nós estamos nesta matéria de exegese, tá? Se escreve ex com x, egese, mas você lê como se fosse um z de zabumba, exegese, ok? Então nós vamos falar de exegese. Exegese, ele entra antes da exposição bíblica para outra pessoa e entra depois da hermenêutica. Então toda pessoa que faz exegese, ele acaba fazendo hermenêutica. E toda pessoa que aprende a hermenêutica vai ter que fazer uma exegese, tá? Então temos aí a exegese, que entra entre os dois, e a exegese nada mais é do que uma ferramenta. Então, a exegese é a ferramenta que você utilizará para fazer a aplicação, né? A hermenêutica é como se fosse uma teoria. Então, a hermenêutica, você vai fazer aquela interpretação teórica. A exegese é a aplicação, é a ferramenta que vai te auxiliar a exercer a hermenêutica que você fez. Então, a partir do momento que você faz uma hermenêutica, que você faz uma interpretação, você fez para você a interpretação. Agora você vai usar da exegese para fazer a aplicação e a exposição da palavra, tá? Então, a exegese seria a exposição da palavra. Você retira do texto para poder aplicá-la. Nosso irmão Marcelo, glória a Deus, a paz do Senhor, irmão Marcelo, seja bem-vindo aí. Deus abençoe sua vida, continue conosco aí. Então, estamos aí, exegese, tá? Olha aí, depois da exegese você vai para a exposição bíblica. Então nós vamos começar. Exegese ou exegese? Qual seria o correto? Exegese ou exegese? Então nós vamos identificar a diferença de exegese e exegese, ok? Olha, não faça confusão com exegese e exegese. Olho vivo aí. Exegese é tirar o significado do texto. Então, exegese é exegese, você vai retirar o significado do texto, você vai extrair do texto o que ele diz.
a essência do próprio texto, tá? E o que é exegese? Exegese é impor um significado ao texto bíblico ou interpretação de um texto, com ideias do próprio leitor, ou seja, você impõe ao texto uma ideia sua, um pensamento seu. Isso não é exegese, tá? Isso é exegese. Decora aí, tá pondo o quê? Esse pensamento é seu. Essa filosofia é sua. Então, toda vez que eu leio a Bíblia com um conceito pré-determinado na minha mente e eu coloco este conceito dentro do texto bíblico, eu estou fazendo exegese. Eu não estou extraindo do texto o seu significado. Eu estou já colocando o significado no texto. Então, a primeira vista da exegese é justamente isso. Nós extrairmos o significado do texto. O que o texto diz? Quais o significado das palavras? Quais os significados temporais? Quais os significados linguísticos do escrito? Então, tudo isso nós vamos ver em exegese. Extrair o significado do texto. Extrair. Lembre do exegese pelo EX. E aí você vai lembrar. Exegese, extrair. Exegese, colocar. Ok? Bem prático aí para você. Estou fazendo assim para que você possa assimilar esses acontecimentos aí. Então vamos lá. Então você já aprendeu, já falamos aí, que ao você ler a palavra de Deus, ao você examinar a Bíblia, então você comete exegese quando você coloca um pensamento seu, um conceito seu no texto. O texto não diz o que você quer dizer, mas você está colocando algo no texto que não está no texto. Então nós não podemos colocar ao texto aquilo que não está no texto, porque senão não é exegese, tá? Então, exegese, ele acaba também indo para um lado aí de crítica textual. Então, eu não posso colocar ao texto aquilo que no texto não está. Então, tem que haver esse respeito quando fazemos exegese. Então, exegese, não coloque nada. Não adicione nada. Aonde o texto se cala, você se cala. Aonde o texto fala, você fala. Beleza? E aí temos então o sentido contrário, que é exegese. É onde você extrai da leitura, extrai do texto que o próprio texto está dizendo. Tá bom? Então nós vamos aprender a fazer exegese, extrair do texto, retirar o significado do próprio texto e não colocar significado aonde não tem, né? Não colocar algo que não está no texto, ok? Então, olha aí, a etimologia, né? Etimologicamente, a etimologia, ou seja, o significado real da palavra. Então, etimologicamente, o significado proposto para a exegese seria conduzir para fora. Então, quando eu faço uma exegese, eu estou conduzindo algo que está dentro do texto para fora do texto. Eu estou extraindo algo glorioso do texto. E não estou adicionando e não estou colocando. Se eu adicionar ou eu colocar, exegese. Se eu extrair, exegese. Tá? Estou batendo bem na tecla para que você não erre pelo menos a primeira pergunta da prova, o que é exegese, né? Tem irmãos que errou aí a primeira pergunta da prova, o que é hermenêutica. Sempre o índice da matéria é a primeira pergunta da prova, da avaliação apelativa aí que você vai fazer. A primeira pergunta da avaliação é o tema da matéria. E você errar o tema da matéria é meio complicado, não é verdade? Então, exegese é essa extração aí do texto, do seu significado, o que realmente o texto diz.
e não adicionar significados que o texto não diz. Nós vamos ver no decorrer dessas videoaulas que nós teremos quanta coisa, irmãos, pregadores estão adicionando à Bíblia Sagrada. Quanta coisa muitas pessoas estão adicionando ao texto bíblico que não está nos textos, são adicionais. Então, quando nós examinamos as Escrituras, quando fazemos exegese, extraímos do texto que realmente ele diz, tá? Olha aí, exegese é, portanto, a exposição, a operação de interpretar. Hermenêutica, né? Enquanto que a hermenêutica é a ciência da interpretação, exegese é a aplicação dessa ciência à palavra de Deus. Então, na hermenêutica, você interpreta, e a exegese é a aplicação da hermenêutica que você realizou. Nas últimas aulas de hermenêutica, algumas aulas que nós chegamos a fazer aí, uma análise melhor dos textos, nós aplicamos um pouco de exegese, porque extraímos do texto algo a mais que o texto, às vezes, nós poderíamos passar por cima, tá? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, olha, vamos usar agora aí um versículo da palavra de Deus, que está em Gálatas capítulo 3, versículo 24. O que diz esse texto? Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Tá? Essa é uma tradução da Almeida Corrigida. Eu vou ler aqui na minha Bíblia Thompson, tá? Então, eu vou ler aqui na minha Bíblia Thompson. Olha aí. Olha o que diz aqui na minha Bíblia Thompson, que nós vamos ler para você aqui. Assim, a lei foi tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3. Então, vamos ler aqui. Gálatas. Olha, vamos ver aqui. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Abra aí a sua Bíblia aí, meu irmão. Cadê a Bíblia? Vamos fazer uso dela aí. Abra aí a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 3, e o versículo 24, que é o versículo que nós vamos usar aí. Olha, na minha Bíblia Thompson contemporânea, ela diz o seguinte, Gálatas capítulo 3 e o 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Olha, é a mesma tradução da Almeida Corrigida. Vou deixar até a Bíblia aqui. É a mesma tradução da Almeida Corrigida, mas talvez aí a sua tradução esteja aí um pouco diferente, mas isso não vai nos trazer aí nenhuma diferença, tá? Então, olha aí, então nós temos aí assim a lei. Então temos aí o primeiro que nos aparece aí é lei, tá? É a primeira coisa. Então a lei, nós temos a lei moral, está se referindo à lei moral, os 10 mandamentos do Êxodo capítulo 20, escrito pelo dedo de Deus, né? Êxodo 31 e o versículo 18 também. Então, escrita pelo dedo de Deus, é desta lei. A lei é a lei moral, né? Tem as leis cerimoniais, tá? No básico você já aprendeu sobre isso, tá? Das leis cerimoniais, leis morais. Se não aprendeu, você tem que voltar lá para o básico para fazer a matéria. Se não me falha a memória, ética cristã. Tá bom? Tem aí na apostila. Então tem as leis morais, leis cerimoniais, leis eternas. Então nós temos que saber discernir. Então quando fala assim a lei foi nosso tutor até Cristo. Então nós temos aí a lei. Depois temos a palavra tutor. Olha, assim a lei. Então nós temos aí a primeira palavra lei, que está em destaque. E depois tutor até Cristo. O que é tutor? Tutor é aio. Algumas Bíblias estão aí, aio. Tutor é aio.
do grego paidagogos, que significa instrutor ou professor de crianças, tá? Então, quando você pega aí uma Bíblia interlinear, que tem aí o grego escrito no grego, com aí a tradução em português, a interlinearidade do texto e a tradução em português, você vai ver que a palavra usada ali para tutor é paidagogos, é o que está lá, é original. Então, no hebraico, porque estamos em Gálatas, o Novo Testamento está em hebraico, então no hebraico é paidagogos, que significa instrutor, professor de criança. Então está dizendo que a lei moral de Deus é o nosso professor, como professor de crianças, de quem ainda está aprendendo, que ainda está se desenvolvendo. Olha aí, estamos só vendo algumas coisas do texto, tá? E isso é exegese. Estamos extraindo algo do texto aí. E depois temos aí também a palavra tutor, que é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3:20. Então é pela lei. Então nós temos aí a lei, tá? A lei moral, ela é nosso tutor, e por essa lei que é o nosso tutor, que é o nosso professor, que é a lei que nos mostra, né, o nosso pecado, onde pecamos, então é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Sem lei, você não teria aí o pleno conhecimento do pecado. Olha aí, Romanos, capítulo 3, versículo 20. Vamos ver aqui Romanos? Olha aí. Vamos ver aqui Romanos. Ó, Romanos, capítulo de número 3. Olha aí a sua Bíblia. Romanos 3. Romanos 3, versículo de número 20. Olha. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Olha aqui o texto. Anota aí, porque isso não está aqui, ó. Tá? Isso não está na apostila. Olha aqui o que diz. Primeiro João. Olha aí, 1 João. 1 João. Abra sua Bíblia aí. 1 João. Olha aí. 1 João, capítulo 1, né? 1 João 1, versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tá? Então, nós não podemos dizer que não temos pecado. Por quê? Porque toda vez que a lei de Deus vem ao nosso encontro, a lei mostra onde nós erramos. A lei é como se fosse um espelho. Ao olhar para a lei, eu identifico os meus erros, ok? Eu identifico os meus erros ao olhar para a lei. Estou querendo achar aqui outra passagem, mas eu não marquei, tá? Porque o pecado, a Bíblia diz que o pecado é transgressão da lei. É isso que diz a palavra de Deus. E o pecado é a transgressão da lei. Então, se não tiver lei, não podemos identificar o nosso pecado. Ok? Porque o pecado é a transgressão da lei. Eu quero ver se eu acho isso aqui, a passagem. Se alguém souber achar a Bíblia aí, posta aí a passagem para nós. Tá? Porque eu não preparei isso aqui e eu estou fugindo um pouco do nosso assunto, mas é muito interessante nós vemos isso aqui. Tá? O pecado é a transgressão da lei. Deixa eu ver se eu localizo. Não sei se é em Romanos. Deixa eu localizar isso aqui, para poder nós vermos esta passagem bíblica
e entendermos aí um pouquinho melhor a questão do pecado, tá? Pecado como transgressão da lei. Deixa eu por aqui que é mais fácil. Pronto. É mais fácil. Aqui eu já procuro aqui e já te falo aí onde está a passagem bíblica que eu quero me referir, tá? Vamos por aqui, deixa eu procurar aqui a palavra transgressão. Não, vou colocar pecado mesmo. Pecado. Procura para mim aqui. Tá? Os irmãos, ninguém colocou, ninguém viu. Eu ir para cá. Deixa eu ver aqui. 1 João. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Pecado, transgressão da lei. Pronto. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Nossa, nós estávamos lá, né? Nossa, você nem me ajudou. 1 João. Olha aí, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Estava bem fácil aqui. Olha aí. Olha o que diz aqui, ó. Todo aquele, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Então, o pecado é a transgressão da lei. Se você não transgride a lei, você não está pecando. Então, quando há uma lei, a lei está colocando um limite. A lei está colocando um limite. Você passou daquele limite que está determinado pela lei, você está pecando. Então, a lei, ela mostra o pecado. Ela faz você ver o pecado. Tá? Mas tem muitas pessoas aí que estão dizendo que pecado não coisa. Olha aí. A lei mostra o nosso erro e nos conduz à solução. Então, sem a lei, nós não saberíamos que estávamos pecando. Mas por causa da lei que aponta o nosso pecado, aí então veio todo o cerimonial, veio toda a obra da redenção, veio a graça, Jesus, para nos livrar do laço, da autoridade, das mãos do pecado. Então, olha aí. Então, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, aí sobre a lei, vamos falar aqui um negócio sobre a lei. Olha aí, olha aí, acompanha aí o meu raciocínio. Então, temos aqui a lei, ok? Sem lei não há pecado. Então, quando Deus entrega a lei à humanidade, Deus está dizendo, olha, para que vocês não ultrapassem os limites que eu estou determinando. Ultrapassou os limites, desobedeceu a lei, você peca, porque o pecado, como vimos aqui em 1 João, é transgressão da lei. Então, se você atravessa o sinal vermelho, você está pecando. Se você comete uma infração de trânsito, você está pecando. Se você desobedece lá no trabalho às ordens contratuais, você está pecando. Tudo em que há desobediência, há pecado. Então, o pecado, ele determina o seu erro. O pecado mostra o seu erro. Então, temos aí a lei. Então, a lei revela o pecado. Sem lei, o pecado não é revelado. Mas tendo a lei, o pecado, ele é revelado. Havendo pecado, por haver o pecado, por haver lei e haver o pecado, e não haver como se desvencilhar dele, é que então veio a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por causa do pecado, veio a salvação pela graça. Porque a lei dos cerimoniais não era suficiente. Então, perceba que há uma lei diferente do cerimonial. Existe a lei que te faz entender e ver o pecado, que é esta lei que nós estamos falando,
né, que é a lei moral de Deus, a lei eterna de Deus, que põe um limite, que põe uma determinação para que a humanidade possa cumprir. Assim como Deus deu lei e determinação a Adão no Éden para que ele cumprisse. A desobediência de Adão à lei de Deus colocada e entregue a ele, veio o pecado na vida de Adão. E aí a lei do cerimonial, as leis para a redenção dos pecados, para a substituição, né? Tudo aquilo que nós aprendemos. Então a lei para fazer a expiação do pecado não era suficiente. E aí Jesus veio e fez uma única expiação pelos pecados de toda a humanidade. E agora, através de Cristo, nós temos a graça do Senhor. E essa graça, ela tem poder para encobrir, para tapar, para escurecer o nosso pecado e termos um alcance a Deus. Então, por causa da lei veio o pecado, por causa do pecado veio a graça, e por causa da graça que veio Jesus. Porque se não fosse a graça, Jesus não viria. Jesus veio para nos dar a graça, que ia nos cobrir. A graça de Jesus nos cobre, coloca uma cobertura espiritual em nós sobre o pecado. E o pecado não é mais exposto, mas o pecado está encoberto pela graça salvadora de Jesus, de Yeshua HaMashiach. Está coberto. Até aí tudo bem? Está entendendo? Olha aí, nossa irmã Márcia já chegou. A paz do Senhor, irmã Márcia Regina. Deus abençoe a sua vida aí. Se você perdeu alguma coisa, é só voltar aí a videoaula. Então, olha, perceba que nós estamos lendo o versículo de Gálatas 3:24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo. Tá? Então, a lei foi que nos mostrou o pecado, que nos ensina o que é pecado. É como se fosse o nosso tutor. E aí nós aprendemos que a lei, por causa da lei que nos mostra o pecado, veio o pecado. Então ninguém ia ter conhecimento do pecado se não fosse pela lei. Olha, perceba bem, deixa eu te dar só um exemplo. Eu coloco uma caneta aqui em cima da mesa e vocês estão na sala de aula ao meu redor. Aí eu digo, olha, ninguém pode pegar essa caneta. Eu estou determinando que essa caneta não pode sair daqui. Se alguma pessoa se levantar e vir buscar a minha caneta e retirar a minha caneta dali, está em desobediência com o que eu falei. Então, naquela atitude, ele desobedeceu porque eu determinei uma lei que não podia sair a caneta dali. Ok? Então, essa desobediência gerou o pecado naquele que cometeu a desobediência. Agora, se eu não falo nada, coloco a caneta ali e qualquer pessoa vir e pegar a caneta para usar, não está pecando, porque eu não falei nada, eu não determinei nada. Então, onde não há uma determinação da lei, não há pecado. Mas quando há uma determinação da lei, quem descumpre a obrigação, a determinação, a lei colocada está pecando. Deu para entender? Então, a lei mostra o pecado. Por causa do pecado veio a graça. E por causa da graça que tinha que ser entregue para cobrir o pecado, veio Jesus. Olha aí, veio Jesus. Ok? E por causa de Jesus vir, surgiu o Evangelho. Então o Evangelho surgiu por causa de Jesus. Ok? Então Jesus veio para nos dar a graça, por causa que nós tínhamos pecado e a lei nos mostrou o nosso pecado. Então, por causa de Jesus, nos veio o Evangelho. E o Evangelho é do Senhor Jesus, fala da pessoa de Jesus.
E por causa do evangelho surgiu a igreja. Então a igreja surgiu por causa do evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então surgiu a igreja. Jesus deu início à igreja, que tinha a missão de fazer o quê? Anunciar o evangelho. E por causa da igreja apareceu o pregador, que tem a incumbência de levar o evangelho. Ok? Está acompanhando aí o raciocínio? Está acompanhando? Olha aí, chegou aí também o nosso irmão Washington, discípulo de Jesus. Estou fazendo o básico, passando na live só para dar uma força. Orei muito para a recuperação do canal. Irmão Washington, Deus abençoe sua vida, meu irmão, viu? Muito obrigado pelas orações. Eu sei que não só você, mas muitos irmãos aí que estão conosco oraram e Deus nos concedeu a vitória e o nosso canal aí está de volta para a honra e a glória do Senhor. Como o nosso canal está de volta, irmãos, o meu canal particular do presidente, ele vai ter vídeos diferenciados. Nós vamos começar semana que vem a gravar vídeos curtos com explicações, demonstrando algumas passagens bíblicas, algo mais dinâmico para os irmãos, tá bom? Então, quem está lá, continue lá, porque lá vai ter vídeos diferenciados e aqui no canal da faculdade vai ficar as videoaulas dos cursos e o membro do canal vai ter acesso ao material médio bacharel. Então, se eu fosse você, se tornava membro do canal. Porque alguns vídeos que hoje estão visíveis no canal estarão aí liberados apenas para membro, tá? Não é caro. Por R$5 por mês você se torna membro aí do nosso canal. Então, vamos lá. Vamos seguir aí o nosso raciocínio, ok? Porque estamos falando da lei, que é o tutor. Estamos fazendo aqui uma exegese, estamos extraindo do texto o que o texto diz, que é a lei. Então agora estamos fazendo uma dinâmica para você entender sobre a lei, tá? Então estamos falando sobre a lei. Então a lei, por causa da lei veio o pecado, por causa do pecado apareceu a graça, por causa da graça surgiu Jesus, por causa de Jesus temos o evangelho, por causa do evangelho nasceu a igreja e por causa da igreja apareceu o pregador, os anunciadores da palavra de Deus. Mas, ó, estão dizendo por aí que Cristo aboliu a lei e que não precisamos mais da lei. Irmão, isso é mentira e engodo do Satanás. Cristo não aboliu a lei de Deus, a lei moral de Deus, a lei eterna de Deus não foi abolido por Cristo. Temos que, não, agora é só graça. Não precisamos mais da lei. Se a lei é ela que mostra, se a lei é o espelho por onde você enxerga o seu pecado, como é que Cristo ia tirar esse espelho de você? Como é que Cristo ia tirar esta lei e abolir esta lei? Quer dizer que ninguém mais vai ver o seu pecado? Não, então isso não é uma verdade. Bom, vou fazer só uma dinâmica. Então, vamos supor, eu vou provar para você que é mentira. Vamos supor que Cristo aboliu a lei. Então vamos tirar a lei. Okay? Tiramos a lei. Então ficou aí, ó, pecado, graça, Jesus, evangelho, pregador, igreja. Tiramos a lei. Então vamos fazer agora o caminho inverso. Ó, o pregador foi na igreja pregar o evangelho da pessoa de Jesus, que morreu na cruz e nos deu a sua graça, por causa dos nossos pecados, que nós passamos a conhecer da onde? Se não tem lei. Se não tem lei, não conhecemos o pecado. Ué, se não tem lei, se Cristo aboliu a lei,
se agora ninguém mais precisa obedecer à lei, se ninguém mais precisa ver a lei, então você não peca mais, meu irmão. Você não peca mais. Então, se não tem lei, não tem pecado. Olha o que diz aí a palavra de Deus, que nós lemos em 1 João, anota aí. 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha aí. A todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, se Jesus aboliu a lei, que lei você vai transgredir? Não tem transgressão. Se não tem transgressão, não tem pecado. Então vou retirar o pecado. Ué, se não tem lei, não tem transgressão. Se não tem transgressão, não tem pecado. Vamos então ver de novo? O pregador foi na igreja pregar o evangelho da pessoa do Salvador, do nosso Deus Jesus, que morreu na cruz e nos deu a graça para nos cobrir de quê? Para que a graça? Se não tem pecado, se não tem lei, não tem transgressão. Se não tem transgressão, não tem pecado. Então, se não tem lei, nós não pecamos. Se não tem pecado, não tem graça. Opa, se não tem pecado, não tem graça. Não, se não tem pecado, não precisa da graça de Jesus. Então você não precisa da graça, porque se não tem lei, não tem pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Então se não tem lei, você não transgride. Então o pecado ele é irrisório. Então se não tem pecado, você não precisa da graça. Vamos tentar de novo, ver se dá certo? Então o pregador foi na igreja pregar o evangelho de Jesus e fez o quê? Se não precisamos da graça, Jesus não precisa morrer na cruz. Então aí não tem sentido Jesus vir à terra. Porque se não é para morrer na cruz, então Jesus não vem. Tiramos Jesus. Olha a desconstrução. Só porque eliminamos a lei. Só porque nós dizemos que Cristo aboliu a lei. Então tem que se especificar. Então tem que entender, meu irmão, qual é a lei. Ó, vamos tentar de novo? O pregador foi na igreja pregar o evangelho de quem? Se não tem pecado. Então não tem lei. Se não tem lei. Se não tem lei. Então não tem pecado. Porque o pecado é transgressão de uma lei. Então se não tem lei, você não transgride. Então não tem pecado. Se não tem pecado, a graça de Jesus é vã. Não precisa da graça. Porque vai cobrir o quê se ninguém tem pecado? E se não tem a graça do Senhor e Salvador Jesus, para que Jesus ia morrer na cruz? Então, Jesus não vem. E se Jesus não vem, o que acontece? Se Jesus não vem, não tem evangelho. Não tem evangelho. Aí o pregador foi na igreja fazer o quê? O pregador foi na igreja fazer o quê? Não tem evangelho, não tem pregação, não tem Jesus, não tem a cruz, não tem a graça, não tem pecado, não tem transgressão, porque não tem lei. Então também deixará de existir a igreja. Aí o pregador, meu irmão, faz o quê? Bate palma, né? Aí não precisa do pregador. Porque o pregador vai fazer o quê? Não vai fazer nada, irmão. Então não tem pregador. Perceba que o diabo, ele quer que você entenda, que você ache que você não tem mais que obedecer lei. Ele quer que você pense que Jesus aboliu a lei. Porque aí você acha que é só a graça e você pode fazer tudo o que você quer. Não, senhor. A lei moral de Deus está aí, a lei eterna de Deus está entre nós e nós temos a lei para obedecer, sim. Porque a lei, a doutrina, a palavra nos mostrará o nosso pecado e o nosso erro. Filhinhos, não pequeis.
Mas se pecar, por que se pecar? Porque tem uma lei vigente aí. Se pecar, Jesus Cristo é o nosso advogado, porque a graça de Jesus cobre os nossos pecados. Glória a Deus, tá vendo? Tá entendendo aí? Olha aí. Eita glória, é isso mesmo, pastor. Pastor Helena. Olha aí, o JRS Santos já está aí. Boa noite a todos, muito feliz por estudar cada dia mais a palavra do nosso Criador. A paz a todos. Deus abençoe nosso irmão JR Santos. Olha aí a nossa irmã Vivian, arrasou. Deus abençoe, irmã Vivian. Temos aí também o comentário aí da nossa irmã, parabéns. Eita, Deus maravilhoso. Olha, Deus abençoe, pastor Gilmar. Tremendo esse raciocínio, nosso irmão Marcelo já está compreendendo aí. Olha aí. Como amo estudar a palavra de Deus. Deus abençoe nosso irmão Edson, bênção. Eita, irmão Edson, Deus abençoe sua vida, meu irmão. É muito bem-vindo aí conosco. Deu para pegar, irmão, esse negócio de aboliu a lei? Então não tem essa que Deus aboliu, que Jesus aboliu a lei, não, meu irmão. Jesus veio cumprir a lei para poder ter direito a fazer-se sacrifício por nós. Então Jesus cumpriu a lei, mas a lei do cerimonial foi cessada, porque não se precisa mais cumprir a lei cerimonial. Por quê? Porque Jesus é o nosso próprio cerimonial, mas a lei moral de Deus, a lei eterna de Deus, a lei da doutrina de Deus, do ensinamento de Deus, da instrução de Deus, esta lei Jesus, muito pelo contrário, ele fixou mais ainda. Jesus, ele nos determinou que cumpríssemos a lei moral de Deus. Se der ainda dentro destas matérias, vamos fazer uma exegese dos 10 mandamentos, tá? Nós vamos fazer uma exegese. Se você quer ver uma exegese de algum texto específico, é só você entrar lá no grupo, postar que nós fazemos aí para uma próxima aula uma exegese de um texto que você queira aí tirar suas dúvidas, tá bom? Vamos lá. Então vamos continuar aqui. É a palavra de Deus. Então já estamos aí no versículo, tá? Então temos aí, para que fôssemos justificados. Então você já sabe que esta lei que mostrou o nosso pecado, ela é nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados. Ninguém será justificado dele por obra da lei, por realização, por obra da lei. Por obras, ninguém vai ser justificado diante dele. Você perceba que eu coloquei dele, o D está minúsculo, mas o E de ele está maiúsculo. Por quê? Porque esse ele que está dentro do D representa Jesus. Então, é diante dele. Acompanha aí o texto aí, ó. Olha aí. Romanos 3, 20. A justificação é recebida pela fé, promovida pela graça e confirmada pela obediência. Se não tem lei, obediência a quê, meu irmão? Deu para entender? Então, existe a lei moral de Deus, que está inculta, que está a lei eterna, que é a mesma ontem, hoje e eternamente, e esta lei está vigente. Ok? Então nós temos que aprender a separar as leis. Nós vamos ver mais profundo isso aí. Hoje é só uma introdução de exegese. Eu estou indo aqui uma coisa um pouco mais leve. Então olha aí. Então temos aí pela fé. Pela fé. A fé é estar plenamente convicto que Jesus pode cumprir o que prometeu. Romanos 4, 21. Então a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que não se espera, mas das coisas que não se vê, mas se espera. Então a fé é justamente você estar plenamente convicto, plenamente certo em si mesmo que Jesus pode cumprir, tem poder para cumprir o que prometeu. Certa feita, um irmão falou para mim que fé era lógica, que havia lógica na fé.
que a pessoa se dissesse aí para um prédio, sai daqui e vai para lá, que isso aí não tem lógica. Então usar uma fé dessa é uma fé boba, é uma fé menina, criança, porque a fé ela tem que ter uma lógica. A pessoa não pode exercitar a fé sem uma lógica, né? Mas só que não, meu irmão, a fé não tem lógica. Não tem sentido. Se você analisar, não tem sentido. Olha, tem sentido nós temos fé em Jesus? Não tem sentido, meu irmão, não tem lógica. Olha o que Jesus disse: se tiveres fé, né, vai dizer para esse monte, passa daqui para lá e será feito. Que lógica que tem isso, meu irmão? Não tem lógica. A fé não tem sentido. Olha o que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera. Irmão, não tem lógica, não tem sentido. Você não está vendo e está esperando? Você não tem condição e está esperando? Porque Deus falou? Então, a fé, ela é ilógica. Por isso que é fé. Não tem como você medir com coisa material, não tem como você medir com a razão. Se você for procurar razão para ter fé, meu irmão, você nunca vai ter fé. A sua fé não sai da natural. Ok? Olha aí, irmão Edson. Deus abençoe, pastor. Então a sua fé não sai do natural. Para você ter uma fé sobrenatural, você tem que sair da lógica. Não tem lógica. Você tem que sair do racional. É dizer, Deus vai materializar, e Deus materializa, meu irmão. Esse é o nosso Deus. É o Deus que pode fazer qualquer coisa. O que Ele quiser, Ele faz. Eu creio, eu tenho uma fé viva nisso. Ah, então tenha você também. Tenha você também. Então olha aí, vamos lá. A justificação é fruto da confiança na justiça de Cristo, não na nossa. Então a justificação que nós temos não é por atos que nós merecemos. Nós temos a justificação como fruto da confiança na justiça de Cristo. Nós confiamos que o nosso Senhor, ele tem justiça, não por nós mesmos, porque por nós não vamos conseguir nada. Ok? Olha aí o nosso irmão Edson, verdade. Deus abençoe, irmão Edson. Deu para entender? Então, é isso aí, meu irmão. É fé. Então, nós fomos justificados pela fé. Ah, mas não, mas eu sem obra, tudo bem, eu sei que a fé sem obra é morta. Mas, meu irmão, quem tem fé, meu irmão, quem tem a fé no sobrenatural, ele faz obra. Porque esta fé vai gerar realizações da parte de Deus. E se gera realizações, vocês verão a fé através de realizações na minha vida. Eu gerarei coisas materiais através da fé. Mas as obras não determinarão a fé. A fé, ela é ilógica. Outra hora nós falamos mais da fé. Ok? Olha aí. É verdade, fé é a lógica de Deus. Fé é a lógica de Deus, não a nossa. A nossa lógica humana, fé é na lógica de Deus. Muito bem, irmão. É isso aí. É isso aí mesmo. Oh, glória. Meus amados irmãos, olha aí. Vamos aqui. Pastor, como que eu vou fazer uma exegese? Eu vou te dar 3 passos para você se utilizar nos seus estudos aí. Ok? Tá comigo aí, ó? 3 passos. Primeiro passo. Antes de tudo, lógico, você vai orar a Deus, você vai ter que envolver os teus sentimentos espirituais para com Deus, né? Mas primeiro passo, você vai fazer a escolha do texto. Então você vai lá e o primeiro passo seu é escolher um texto. Qual texto eu quero fazer exegese? Então, primeiro você vai fazer a escolha do texto e aí você vai ler esse texto algumas vezes. Ok? Escolheu o texto, você leu, aí você vai então, você vai olhar e dizer: não preciso esclarecer nada do texto. Então, se você leu, entendeu e não precisa esclarecer nada do texto, porque você leu e já
pegou. Então, esse aí é o primeiro passo, que é algo mais simples. Então, o primeiro passo é algo mais simples. Você leu, entendeu e não precisa esclarecer nada sobre o texto. Então, se não precisa esclarecer, você vai então fazer o quê? Faz simples interpretação no português mesmo. Aí você vai usar a hermenêutica lá. Você vai preparar então a sua mensagem de uma maneira simples, numa simples interpretação aí do português, do que está ali, porque você não precisa esclarecer nada do texto. O texto ele é esclarecido. Na Bíblia existem textos que são esclarecidos, são bem nítidos a intenção do texto. Então, se você não tem dúvida, não precisa esclarecer, você faz uma simples interpretação do português e aí você então dá um tema ao texto e vai para a aplicação. Vai para a aplicação, tá? Lembrando que o texto passa por você. Então, primeiro o texto fala aqui, ó. Ok? Então, esse primeiro passo é um passo mais simples. Vamos ver um passo mediano aí. Então, eu não preciso esclarecer nada do texto. Então, vamos lá. Primeiro, você escolheu o texto. Mas preciso esclarecer o texto. O texto não está tão simples de entender. Então, você precisa esclarecer. Como que você vai esclarecer? Primeiro, aí vai para o passo 2. Então, se há dúvida, você tem que esclarecer, então você tem que entender. A dúvida do texto é em partes ou é completa? Você lê o texto, metade do texto da perícope, um pouco da perícope. Não me vá perguntar o que é perícope uma hora dessa, né? No médio em teologia você já sabe o que é uma perícope. Isso você aprendeu no básico, na introdução bíblia. Então você pegou a perícope, o qual você vai ser objeto do teu estudo, da onde você vai fazer a exegese. Então você teve dúvida só em partes do texto, não em todo o texto, só partes. Então se você teve dúvida em parte do texto, aí você vai fazer somente vai fazer um aprofundamento, né? Você vai se aprofundar historicamente, geograficamente, vai fazer aí somente histórico-geográfico, uma pesquisa sobre o assunto e já vai dar um tema e fazer a aplicação. Então aí já é algo mediano, onde você teve problema só na metade do texto, na metade da perícope. Então aí você vai se localizar, né? Vai fazer ali uma pesquisa sobre aquele assunto que você não entendeu, ou uma palavra que você viu e não compreendeu esta palavra. Então você não vai se aprofundar tanto. Mas não vai ser também aí uma exegese simples, vai ser uma exegese aí mediana. Você vai extrair do texto algo mediano. Agora, se no passo 2 você decidiu que a sua dúvida é completa, então aí você vai para o passo 3. Aí sim você inicia a exegese. Porque se você não entendeu a perícope do texto, o que ele está dizendo, se você não compreendeu, está de difícil compreensão, então aí você tem que fazer uma exegese. Durante esta matéria, nós vamos usar textos de difícil interpretação para fazermos exegese, tá? Então aí você parte para a exegese. Aí você vai decidir qual material para fazer exegese. Você vai decidir qual material você vai usar, dicionário, cronologia, uma enciclopédia, um livro de concordância. Então você vai, primeiro, para se começar a exegese, você vai decidir qual material usar. É o terceiro passo aí, tá? Então, em 3 passos. Terceiro passo que é mais profundo. Então, no primeiro passo, você não precisou esclarecer nada, entendeu? Só interpreta e aplica. No segundo passo, você teve uma dúvida só em parte do texto, você sana a sua dúvida daquilo, faz uma pesquisa do assunto e aplica. Agora, se você não entendeu completamente o texto, você precisa fazer uma exegese, que é o terceiro passo. Aí você vai, primeiro,
decidir qual material você vai usar, vai abrir um interlinear, uma Bíblia interlinear, onde vai te mostrar o original, o significado original da palavra. Tá? Você pode se utilizar esse interlinear, nós estamos colocando apenas como um recurso a mais. E também você vai fazer uma abordagem do texto. Então você tem ali, né, o texto, a perícope. Então você vai abrir o interlinear, você vai escolher o material, abrir o interlinear e vai fazer uma abordagem do texto. Então, para fazer exegese, decide o material que você vai usar, a Bíblia de recurso que você vai utilizar. Você vai abrir o interlinear, se você puder, onde vai ter aí o original, e vai fazer a abordagem do texto com essas ferramentas. Ok? Porque exegese é a ferramenta de extração do significado do texto. Então, existem ferramentas que vão te auxiliar a extrair o significado do texto. Ok? Então, vai usar o interlinear, vai fazer a abordagem do texto, aí você vai fazer primeiro uma abordagem do texto cultural e literal. Você vai abordar o texto literalmente e culturalmente da época. Você vai fazer uma abordagem linguística e vai fazer uma abordagem geográfica. Você vai se localizar aonde que está acontecendo esse texto que você está lendo. Ok? Então você vai usar a abordagem cultural, literal, linguístico e geográfico para fazer a exegese. Você vai pegar essas três ferramentas que você está usando e você vai então formular todas as conclusões e interpretações como um esboço, né, realizado primeiro na sua vida, na minha vida. Então, formulo todas as conclusões, interpretações, recebo o esboço realizado em minha vida e faço começo, meio e fim. Então aí eu vou pegar toda essa ferramenta, vou extrair, né, através do interlinear, o significado linguístico das palavras, vou formular todas as minhas conclusões, vou aplicar na minha vida e aí eu vou gerar então uma exegese com começo, meio e fim. E tendo isso em mãos, aí então eu parto para a aplicação do texto. Eu dou um tema e parto para a aplicação do texto com todo esse recurso. Então, observe que aqui nós temos, primeiro, simples. Ok? Segundo, dúvida em partes. E terceiro, quando todo o texto é de difícil interpretação. Aí você vai fazer o passo 3, que é uma exegese, e aí você vai se utilizar das ferramentas para se fazer a exegese. Tá? Exegese de textos difíceis da Bíblia. Exegese de textos difíceis da Bíblia. Tá? Então temos aí quais são as ferramentas básicas para uma boa exegese. Exegese é extrair. Então, extrair. Para você fazer uma extração, você precisa de ferramentas. Quando você vai extrair ouro, por exemplo, você precisa de ferramentas. Quando você vai extrair pedras preciosas, precisa-se de ferramentas. No âmbito material, você não faz nada sem ferramentas. As ferramentas te auxiliarão na extração que você vai fazer. Mesma coisa é a exegese, a extração. Fizemos a hermenêutica, que é a teoria da extração. Agora nós vamos para a extração, a prática. Tá? Então, olha aí. Quais as ferramentas básicas para uma boa exegese? Temos aí análise do texto, análise de linguagem. Então, você vai analisar o texto, análise da linguagem do texto, tá? Análise de normatividade, a atividade de normalidade do texto, análise do anacronismo do texto, você vai analisar o anacronismo, você vai fazer uma análise de contexto, lá em cima é a análise do texto.
Aqui agora temos análise de contexto. Então, são ferramentas de extração do significado do texto bíblico, da palavra de Deus. Então, essas são as ferramentas da exegese. Então, para se fazer uma boa exegese, você tem que usar dessas ferramentas. Análise do sentido do texto, análise do sentido, análise do fundo cultural, análise do original grego e hebraico. Olha aí, por que você precisa conhecer o básico do grego e hebraico? Porque você precisa fazer uma análise no original do texto, se for no Novo Testamento, do grego. Se for no Primeiro Testamento, hebraico e aramaico, um pouquinho do aramaico. Então, você tem que ter esse conhecimento, tá? Aproveitando aí esse ensejo, realiza o nosso curso básico do hebraico aí, meu irmão. Muito bom, viu? Tá excelente. Ah, pastor, solicita o link para a secretaria, tá? O valor é algo simbólico, fica tranquilo. Você vai fazer tranquilo, vale a pena. Você vai ter aí um material bem amplo. Já estamos com mais de 18 videoaulas gravados já na plataforma do hebraico. São 23 a 24 videoaulas nessa primeira fase A, que é a fase do Aleph Beit. Depois vai ter outras fases e você vai ser premiado com as outras fases. Então, faça aí, ok? Faça aí. Ó, análise original do grego e hebraico, análise da história, entender a história, analisar os acontecimentos e analisar também os comentários bíblicos. Então, às vezes, você vai ter que fazer uso de alguns livros de comentaristas bíblicos, de comentários. Você tem que fazer uma análise também de comentários bíblicos. Então, essas são as ferramentas que nós vamos falar no decorrer desta matéria, tá? Então, são as ferramentas básicas da exegese bíblica para se fazer uma boa exegese. Nós não iremos, talvez, falar de todas, né? Talvez não vai dar para nós falarmos de todas. Mas nós iremos falar principalmente da análise do texto. Tá vendo aí, ó? Nós vamos falar de análise do texto. Nós vamos falar de análise da linguagem. Nós vamos falar de análise do contexto. Nós vamos fazer, no decorrer das aulas, uma análise de contexto. E hoje essa aula é só uma introdução da exegese. Então nós vamos fazer análise de contexto. Vamos fazer análise de fundo cultural, isso com certeza, tá? Vamos fazer uma análise do original grego e hebraico, vamos utilizar também aí, né, do original, para nós fazermos algumas análises de textos bíblicos, tanto no grego como no hebraico. E vamos fazer aí análise de comentários bíblicos, tá? Então nós vamos nos utilizar dessas ferramentas para fazermos aí uma boa exegese, ok? Então, meu amado irmão, esta é a nossa introdução bíblica, esta primeira aula sobre exegese. Tá? Não perca, na sexta-feira será a nossa segunda aula. Nós gravamos segunda, quarta e sexta. Tá? Ontem foi uma exceção, porque na segunda não deu para nós fazermos a gravação e usamos a noite de terça. Pastor, vocês gravam segunda, quarta e sexta. E os outros dias? Os outros dias fica para o hebraico, capelania e o curso básico em teologia. Tá? Falta aí 5 matérias do básico que nós vamos terminar. A nossa grade está quase toda completa do básico. Então nós estamos nesses intervalos fazendo as gravações do básico em teologia para completarmos toda a nossa grade. Ok? Deus abençoe. Aí o nosso pastor Jailson, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Chegou aí um pouco tarde, mas já está conosco aí. Deus abençoe, pastor Jailson. Depois eu preciso falar com o senhor. Então, meus amados, esta foi mais uma aula aí, a nossa primeira aula introdutória de exegese. Não esqueça de dar um like para nós aí. Se você achou interessante essa aula, deixe o seu like para que o YouTube perceba que isto é importante. E não esqueça de se inscrever, de compartilhar, tá? Não se esqueça também de não se esqueça de se tornar membro do canal.
Torne-se membro do nosso canal, apenas R$ 5 mensais aí. Você pode ser o nosso membro prata. Se você quiser ser membro bronze, né, tem prata, bronze e ouro. O membro bronze é R$ 40, R$ 39,90. Só que o nosso membro bronze vai ter aí acesso a um grande conteúdo do médio, tá? O médio tem alguns conteúdos que vai ficar disponível só para quem é membro. E se você for membro ouro, você vai ter acesso ao bacharelado aí, a um grande conteúdo do bacharel que vai ser colocado no canal. Então você vai ter esse acesso. Deus abençoe. Olha aí, vamos deixar um joinha, meus irmãos. Deixa um joinha aí, apesar que esse joinha aí tá joinha, né? Esse joinha tá meio esquisito, mas deixa um joinha, já deu para entender, né? A pastora Helena, pastor, eu antes de fazer os cursos comprei um de estudo de Genebra. É boa? Boa. A Bíblia de Genebra não é uma Bíblia ruim, não. E se você puder ter outras Bíblias, tenha, porque você vai ter comentários. Tá? O que acontece das Bíblias, irmão? Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu falar um pouco. Eu também preciso falar com o senhor, pastor, amanhã. Amém, irmã Quitéria? Vamos conversar sim. Paguei caro. Eita, minha irmã, meu Deus. Boa noite, a paz a todos os irmãos. A paz, se a introdução foi top, imagino as aulas. Fica conosco aí que vai ser benção. A questão da Bíblia, irmãos, eu vou deixar para falar na próxima aula, tá bom? Agora já está dando a hora. A próxima aula eu vou falar um pouco aí, como nós estamos fazendo exegese, eu vou te mostrar aí qual seria uma Bíblia aí, quais as ferramentas melhores para você estar usando, tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Não perca aí a nossa próxima aula, no nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida e que você seja enriquecido cada vez mais pela palavra de Deus. Fique